nesse webinar, que tem como objetivo discutir cannabis com fins medicinais, o futuro da neurologia, com a participação especial da doutora Jéssica Tilly, a qual agradeço por ter topado participar desse espaço hoje conosco, compartilhando suas experiências com diversos pacientes em neurologia e que vai certamente elucidar para os colegas didaticamente como que essa opção terapêutica pode beneficiar a pacientes que necessitam. Meu nome é Camila Teixeira, eu sou CEO e fundadora da Indiob, primeira empresa especializada no acesso a cannabis com fins medicinais aqui no Brasil. Temos atuado desde 2015 aqui no Brasil, quando a Anvisa liberou para importação pessoa física diretamente. E desde então temos feito esse trabalho de educação e apoio a pacientes no acesso. Aqui nós conectamos pacientes médicos aos principais fabricantes americanos para esse tipo de produto, tá? Que é a Charlotte's Web Elixinol. A gente tem uma equipe dedicada tanto a pacientes quanto a médicos em toda a jornada do acesso. Para médicos, a gente oferece visitas presenciais virtuais, discussão de casos clínicos, compartilhamento de artigos científicos, estratégia terapêutica para que vocês se sintam seguros, né? Principalmente no início dessa opção terapêutica com os seus pacientes. E claro, quando vocês estiverem prontos, já sabendo como prescrever, a gente vai cuidar dos seus pacientes com uma equipe dedicada, todos compostos da área, todos da área da saúde, que vão pegar na mão desses pacientes, vão apoiá-los na parte documental da Anvisa, fazer com que a gente tenha, claro, esse acesso a esse produto entregue com segurança e agilidade, bem como e principalmente a gente vai fazer um monitoramento terapêutico desse paciente para que ele seja acompanhado e sempre em contato, claro, com os profissionais médicos. Assim, trazendo segurança para todos, né, e esclarecimento de dúvidas para quem necessita. Bom, nós fomos a primeira empresa de cannabis com fins medicinais do mundo a ter tido um apoio das Nações Unidas num programa de aceleração que nós participamos. Um orgulho, já que foi uma validação muito importante do trabalho que a gente vem fazendo aqui no Brasil, com muita seriedade, com muita dedicação, para mudar a realidade dessa opção terapêutica que não deve ser limitada e sim ampla a todos que necessitem. Portanto, gostaria de agradecer o interesse de vocês. Passo a palavra para a doutora Jéssica Tilly, agradecendo desde já por ter topado participar desse encontro conosco e compartilhar tanto conhecimento com os colegas. Muito obrigada, doutora Jéssica, e tenha um excelente webinar. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouco com vocês sobre a minha experiência, né, nesse universo canábico. E foi muito difícil, assim, montar uma apresentação para falar, né, com profissionais de saúde, principalmente com médicos que tenham interesse, porque é um tema muito vasto, né, falar de cannabis dentro da neurologia é uma coisa que tem me fascinado, né, nos últimos anos e que, mais do que fascínio, né, demonstra a robustez, né, com que essa terapia vem dominando, né, esse contexto muitas vezes tão difícil, né, das doenças neurológicas, onde a gente tem muitos quadros neurodegenerativos, ah, muitas doenças que não possuem tratamento padronizado, ou então possuem tratamento padronizado, mas os pacientes não respondem aos tratamentos propostos, ou então evoluem muito rápido, ou então apresentam refratariedade, ou então não toleram os efeitos adversos das drogas. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como se deu, né, esse meu encontro com esse universo canábico e compartilhar um pouco da minha experiência com alguns casos clínicos. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre todas as experiências que eu já vivenciei, mas aí a gente teria que ficar uma semana aqui conversando. Então eu separei algumas coisas, eu fiz uma apresentação sucinta, mas ao mesmo tempo robusta, né, ao mesmo tempo
bem recheada de observações que eu acho que são importantes na nossa prática clínica. E eu acho que vocês vão ter tempo, né, eu não tentei não ocupar todo o tempo do webinar para a gente poder ter tempo de conversar depois no final, caso existam dúvidas. Posso compartilhar a tela, Vivian? Para a gente começar, ou vocês querem que espere mais tempo? Pode compartilhar, doutora. Tá. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a tela para que a gente consiga fazer a apresentação. E eu vou começar falando um pouquinho sobre essa realidade, né? A terapia canábica tem tudo a ver com o futuro da neurologia. Recentemente, há mais ou menos 30 dias, eu assisti uma aula do Dr. Mechoulam, do Rafael Mechoulam, e ele falou que a maior perspectiva que ele tem, né, no futuro é que essa terapia canábica ganhe o potencial, né, desejado na neurologia e dentro da psiquiatria, principalmente porque ele observa que o controle dos quadros neuropsiquiátricos, né, que era justamente um dos maiores vetores, né, do uso recreativo, né, dos efeitos adversos do uso recreativo, fez com que a cannabis fosse taxada, né, como componente nível 1 e tivesse, né, sua proibição no uso de estudos médicos e também no uso recreativo, né, classificada como droga. Mas felizmente, né, com o passar dos anos, com a síntese, né, do CBD pelo próprio Dr. Rafael, a gente teve uma modificação nessa realidade e agora, né, o estudo do CBD ou o estudo dos fitocannabinoides tem tomado conta das publicações científicas relacionadas à neurologia com muita segurança. Meu nome é Jéssica, como a Vivian falou no início, eu sou neurologista, atuo muito com educação neurológica, sou apaixonada com o ensino da semiologia neurológica, né? Tenho um curso voltado para isso. E eu tenho uma formação em medicina integrativa, né? Eu posso falar dessa forma, porque a medicina antroposófica é uma medicina que nasceu na Alemanha, na Suíça, em 1921, 1922, fundada pelo Rudolf Steiner e a doutora Ita Wegman. E essa medicina busca avaliar o ser humano de uma forma simples e, ao mesmo tempo, complexa em relação ao que a gente aprende na faculdade. Mas apesar de ter essa formação, né, dita integrativa, onde a gente aceita muitas vezes, né, outros tratamentos com uma ampliação, né, do conhecimento, eu tive muito preconceito. Mas então hoje eu vou compartilhar com vocês como que aconteceu esse start, né, na minha vida, como que surgiu essa demanda em estudar a planta, né, dentro da neurologia. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa escolha, né, de começar ou não a utilizar. E com isso, né, como que esse estudo acabou tomando conta e hoje domina aproximadamente 70%, né, do meu estudo e do meu trabalho como neurologista clínica, né. Bom, o start aconteceu quando eu ainda estava na residência de neurologia, com um paciente que tinha um diagnóstico de doença de Huntington. Para quem não conhece, a doença de Huntington é uma doença genética, autossômica dominante, ou seja, tendo filhos, o paciente tem 50% de chance, né, de passar o gene para o filho. E o filho herdar essa mutação genética e ter as manifestações do quadro, que envolvem distúrbio do movimento, né,
tipicamente Coreia, o paciente tem movimentos, então, de grupamentos musculares involuntários, principalmente grupamentos musculares medianos e distais dos membros. Demência, né? O paciente tem comprometimento cognitivo e depressão. Ele tem muitas manifestações psiquiátricas. Então, a gente tem essa tríade clássica e o distúrbio do movimento incomoda muito. E, infelizmente, né, a gente tem a tetrabenazina e a deutetrabenazina como drogas que devem ser utilizadas de forma pré-clínica no contexto do diagnóstico, mas que a gente ainda não tem disponibilidade aqui no Brasil, além, né, do valor. Então, a gente não tem uma perspectiva boa, né, a não ser o uso de antipsicóticos, principalmente do haloperidol, com efeitos parkinsonianos muito potencialmente ativos nesses pacientes com doença de Huntington, para controlar esses movimentos, né, discinéticos, essa coreia, que tem uma repercussão social muito importante nesses pacientes. E aí a esposa de um paciente me procurou quando eu ainda estava na residência, eu comecei a coordenar um ambulatório de distúrbios do movimento ainda na residência, no meu R3, e a esposa de um paciente me procurou e falou: olha, doutora, eu encontrei uma associação, que é a Associação Abrace, na internet, e eu vi relatos de várias famílias que têm pacientes com doença de Huntington que tiveram uma melhora substancial com o uso de cannabis. Mas eu preciso de um médico que prescreva. A senhora pode prescrever? E aí eu lembro que eu sentei assim, perplexa, sem resposta. Eu falei: olha, não sei, eu preciso estudar. E eu tinha muito preconceito internamente. E esse preconceito já me bloqueava antes, porque o meu incentivador pessoal, que é o meu marido, que também é médico, que já estudava cannabis há um tempo, né, que já tinha conhecimento sobre isso, vivia martelando na minha cabeça: Jéssica, você precisa estudar cannabis, porque as principais utilizações são na neurologia, você vai começar a ter demanda disso, estuda. E eu falando com ele: Micael, não quero. A gente já usa tanta coisa boa, já tem tanto remédio bom, né? Porque a gente já tem essa visão ampliada pela antroposofia. Para que eu vou precisar estudar cannabis? Para mim não faz sentido. E aí a demanda começou. Veio, né, esse paciente, e aí eu fui precisar começar a estudar. E aí eu comecei, né, a me perguntar: por onde eu vou começar a estudar? Será que isso realmente vai funcionar? E aí, para minha surpresa, né, eu lembro direitinho que eu cheguei em casa, assim, no final do dia já, abri o Medline, e aí coloquei lá, Cannabis and Neurology. E aí veio uma enxurrada de artigos científicos falando, e aí depois eu cruzei Cannabis and Huntington Disease. E aí veio mais uma enxurrada de artigos científicos, e aí eu comecei a estudar. Muitos artigos, né, estudos clínicos com uma amostra pequena, mas demonstrando efeitos muito satisfatórios nesses estudos. Mesmo com a amostra pequena, às vezes 70% dos pacientes tinham uma resposta importante na coreia, na deglutição, no quadro psiquiátrico, né, que é muito incapacitante nesses pacientes, ainda mais com a evolução da doença. E não existe tratamento padronizado. E aí eu comecei a pensar firmemente sobre isso. Eu falei: o que eu vou fazer? Né? Eu vou precisar entrar em contato com essa associação, vou precisar ver como que funciona essa prescrição. Eu lembro que eu fiz um termo de responsabilidade, né, para esse paciente. Ele tem a cognição preservada até hoje, né? Ele é meu paciente até hoje, usa cannabis até hoje, para que eles se responsabilizassem em relação a isso. Naquela época, a burocracia para prescrição era muito maior, o próprio paciente tinha que assinar um termo, o médico também tinha que assinar um termo, eu criei um termo próprio, né, porque eu ia fazer isso no ambulatório do SUS, então eu tinha que me respaldar, né? Foi a primeira vez que eu prescrevi. E aí foi a primeira vez que eu pude comprovar a eficácia, porque esse paciente, ele usava 2 inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ele usava um antipsicótico, né, usava haloperidol também, por conta da discinesia, ele estava com ácido valproico também, que a gente tem indicação para usar, né, por conta dos movimentos coreicos, e ele estava ficando muito parkinsoniano, né, por conta do efeito colateral do antipsicótico. Ou seja, ele não tinha funcionalidade, né, ele não conseguia
exercer as atividades básicas de vida dele sem ajuda, já iniciando um comprometimento cognitivo, e era uma esperança que surgiu no fim do túnel. E aí eu agarrei a causa e prescrevi. E dentro de 2 meses, ele veio utilizando, né, retornou utilizando o medicamento e a esposa, por conta própria, já foi tirando os inibidores da recaptação de serotonina, o ácido valproico ou o haloperidol, e o paciente veio usando uma única droga, que era o extrato de cannabis. E para minha surpresa, a marcha dele tinha melhorado, a deglutição tinha melhorado, o distúrbio do sono tinha melhorado, e a cognição também tinha melhorado. Antes de 3 meses de tratamento, eram 2 meses e pouquinho. E aí eu falei: "Meu Deus, realmente isso tem futuro". E aí eu comecei a estudar. E tive a sorte de encontrar no meio disso, né, profissionais que apoiavam a causa e profissionais que estavam dispostos a me ensinar, né. Um desses profissionais é a doutora Carolina Nossetti, que eu tenho muita gratidão, porque depois que eu fiz um curso com ela, inclusive, que eu tive, assim, uma divisão de águas, né, na minha vida em relação a conceitos, ao aspecto histórico da cannabis. Então tudo começou a partir de uma demanda, né, externa, uma demanda de um paciente com quadro neurodegenerativo, onde eu pude observar as respostas iniciais, e essa trajetória começou, então, cheia de surpresas, né. E cada dia que passa eu tenho mais certeza de que a neurologia daqui a pouco vai se basear totalmente no tratamento, né, desenvolvimento de drogas à base de cannabis. Uma coisa básica que a gente deve sempre fazer, né, a gente que faz medicina, área da saúde, muitas vezes a gente gosta de começar pelo básico. E uma coisa básica que existe, né, é um capítulo no Rangendale de farmacologia, falando só sobre sistema endocannabinoide. E eu falei: "Nossa, que fantástico, já tem isso no livro de farmacologia, né, na 7ª edição, já tem esse capítulo". E é muito bom, porque faz uma introdução bem sucinta, mas ao mesmo tempo bem clássica, né, do que a gente precisa saber. Algumas coisas já estão um pouco desatualizadas, né, porque hoje a gente tem um número grande de publicações anuais, mas é interessante para a gente começar a estudar. E foi isso que eu fiz, né, comecei pelo Rangendale, e a partir dele eu fui buscando, né, cada vez mais informações otimizadas no tempo. Quando a gente pensa, né, em cannabis, uma pergunta que eu recebo muito no consultório é em relação aos efeitos adversos, né. "Mas doutora", os pacientes sempre comentam muitas vezes: "Doutora, não vai acabar com a cognição? Será que a gente não vai piorar a memória? Será que a gente não vai piorar o comportamento?". Eu ouvi falar que o canabidiol diminui, né, a densidade dos neurônios, diminui o tamanho do hipocampo, que é a sede da nossa memória. E aí eu sempre falo com os pacientes, a gente tem que ver mudar o foco, né, muitas vezes a gente está olhando para um lugar errado. A gente está focado num endereço que na verdade não é o nosso destino final. E aí a gente tem algumas visões muito equivocadas, né. Todas as publicações científicas relacionadas ao THC, hã, têm um fundamento, né. Existem pessoas que realmente têm predisposição à abertura de quadros esquizofrênicos, e o fumo, né, o uso da forma, do cigarro, né, da inalação, ela tem uma biodisponibilidade muito alta, né, às vezes o dobro do que a gente tem de biodisponibilidade pelo uso pela via oral. E o paciente absorve basicamente THC, que é o principal componente, o principal fitocannabinoide. E o THC realmente tem essas propriedades psicoativas. Só que, quando a gente vai fazer o uso medicinal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar da cabeça do paciente, esse perfil, né, de atuação psicoativa, porque a gente vai usar muitas vezes extratos, né, que a gente deve priorizar que sejam ricos em CBD, né. Atualmente a gente tem, a orientação de usar extratos que sejam CBD isolado ou que sejam extratos full spectrum ricos em CBD, contendo até 0,3% de THC e outros fitocannabinoides. Então, com
essa inundação de CBD no nosso sistema, a gente consegue vencer muito desses efeitos psicoativos do THC e o paciente, na verdade, vai ter efeitos hã, relaxantes. Ele vai ter efeitos de sonolência, relaxamento muscular, efeitos ansiolíticos, efeitos antidepressivos. Então a gente tem que sempre buscar, o foco, né, qual que é o nosso objetivo. Vão ter circunstâncias, eu vou falar com vocês sobre isso, em que usar THC é muito importante. Vão ter circunstâncias em que às vezes é interessante você começar com CBD isolado e depois passar para um óleo full spectrum. E o mais importante no início de uma avaliação é que você faça, uma estratificação das expectativas que o seu paciente, que a família desse paciente tem, né, no seu consultório. Muitos deles vêm achando que utilizar a terapia com cannabis vai gerar uma mudança brusca, vai fazer o quadro parar de regredir, vai fazer o paciente ganhar função. E, na verdade, é um tratamento como qualquer outro. Você está usando uma droga que tem efeitos adversos, que você precisa controlar, que tem interação medicamentosa, que você precisa saber, que precisa, muitas vezes, ter uma entrada gradual e uma subida muito lenta da dose, dependendo da idade, dependendo da funcionalidade renal, da funcionalidade hepática do seu paciente. Então, é uma via multifatorial. A gente precisa sempre racionalizar a prescrição e explicar para a família que a gente não pode prever muitas vezes os resultados, mas que a gente pode muitas vezes se apegar à possibilidade de uma melhoria de alguns aspectos dos sintomas, sem que o paciente seja curado em quadros principalmente neurodegenerativos, né, onde a gente vê esses relatos. Por exemplo, pacientes com doença de Parkinson, Alzheimer, né, crianças autistas. Então, a gente tem muitas vezes mudanças funcionais significativas, mas que às vezes não, o paciente não vai se adaptar com a nossa primeira escolha, com a nossa primeira cepa, a gente precisa mudar, diminuir a dose, aumentar a dose. Então, é uma terapia que exige muita parcimônia. Eu vou começar agora a falar um pouco mais claramente sobre referências bibliográficas e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas frases, né, que eu tirei de publicações científicas, de revistas neurológicas. Então, o primeiro é que o tratamento à base de cannabis é um tratamento do tipo SFBR, que significa simples, fácil, barato e racional. Tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e neuroprotetores. Um dos grandes alvos dentro da neurologia, né, atualmente, é buscar substâncias que tenham efeitos neuroprotetores, né? Vários estudos clínicos são feitos para testar drogas que tenham um potencial neuroprotetor. E aí, esse efeito neuroprotetor, ele é muito importante nesses quadros neurodegenerativos, como esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, doença de Huntington, né, nessas doenças que têm um potencial genético, principalmente com o fenômeno de antecipação, né, nas ataxias, por exemplo, a gente vê isso. Se uma pessoa da família abre o quadro e descobre-se a mutação genética, por exemplo, com 60 anos, o filho dessa pessoa pode começar a desenvolver com 50 e o neto aos 40 e assim sucessivamente, como a gente observa em alguns quadros. Tem um notável potencial para se tornar um tratamento complementar em diversas doenças neurológicas. E daqui a pouco esse complementar, na verdade, vai se transformar em tratamento protagonista em diversas doenças neurológicas, eu acredito. Acho que isso talvez não demore muito. Opa. E as propriedades polifarmacêuticas inerentes aos botânicos de cannabis oferecem vantagens distintas sobre o modelo farmacêutico de alvo único atual e anunciam revolucionar o tratamento neurológico para uma nova realidade de intervenção eficaz e, ao mesmo tempo, de tratamento preventivo. Esse parágrafo é de um artigo que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que foi a principal referência, né, que eu coloquei nessa apresentação, porque foi um dos artigos que eu li logo lá no início que eu comecei a estudar cannabis, em 2018, e esse parágrafo mexeu muito comigo,
né? Porque hoje a gente vê um boom de publicações científicas relacionadas principalmente a anticorpos monoclonais dentro da neurologia, né? A neuroimunologia é uma das alças da neurologia que mais crescem. E muitas vezes a gente tem tratamentos bilionários, né, que têm respostas muito frustras ou efeitos colaterais muito danosos para o paciente ao longo dos anos. Então, se tornam atividades muito onerosas para o paciente ou então para os sistemas de saúde, que não podem ser utilizados a longo prazo, porque envolvem vias relacionadas, por exemplo, à imunidade, que podem fazer uma progressão para um quadro neoplásico, por exemplo, num curto período de tempo, ou que foram desenvolvidas agora e a gente ainda não tem estudos de longo prazo, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, a terapia canábica, né, principalmente quando a gente olha nesse aspecto de ser um fitoterápico, muitas vezes, né, um extrato natural, a gente consegue muitas vezes lembrar de algumas frases, né, do Goethe que eu gosto muito, que foi um dos alicerces, assim, da fundação da medicina antroposófica, né, da antroposofia em geral, e ele fala que na natureza a gente sempre encontra análogos do que a gente possui no nosso corpo, né, e é através dessa afirmativa que a gente consegue ir de encontro à realidade, né, do nosso sistema endocannabinoide. Então, eu gostaria que vocês guardassem essas afirmações e, ao longo da minha apresentação, fossem buscando, né, encontrar um pouquinho dessas frases que são de artigos distintos, na prática, né. Eu vou tentar fundamentar isso, mostrar essas afirmações através de exemplos clínicos e práticos para vocês. Essa publicação, né, importante que eu falei é essa aqui, da Frontiers, de 2018. Que fala do cannabis e do futuro da neurologia, né, que até foi um dos focos, né, de fazer o título da aula, porque é um artigo realmente bem importante, e é um artigo muito fácil, né, ele tem uma didática muito boa de ser lido. Aqui em cima eu coloquei um artigo da Academia Brasileira de Neurologia, que não é tão recente, é de 2015, e aqui embaixo um artigo já desse ano de 2020, falando das aplicações, né, atuais, e no manejo, né, de transtornos neurológicos. Então, essa publicação científica aqui é a que vai nortear muitas das afirmações que eu vou colocar aqui para vocês e eu posso disponibilizar para quem tiver interesse depois no final da aula. Quando a gente pensa, né, em cannabis, muitas vezes a gente tem uma emoção, uma euforia e às vezes a gente desanima. Quando a gente pensa, por exemplo, em CBD, a gente fica muito eufórico, porque todas as publicações científicas são muito promissoras e falam de efeitos magníficos, tanto no sistema nervoso central, quanto no sistema nervoso periférico. Ele é imunomodulador, tem muitos receptores, né, no nosso sistema imune. Então, assim, vai ajudar em tudo, vai melhorar a diabetes, hipertensão, sono, ansiedade, síndrome do pânico, vai melhorar a dor neuropática, vai melhorar a epilepsia, vai melhorar tudo. Só que aí quando a gente pensa no THC, aí vem aquele desânimo, né? E a gente fala: "Meu Deus, o que que eu faço? Vou tirar THC, vou usar só CBD isolado. Esse negócio de usar THC não faz sentido", né? Era isso que eu sentia no início, porque eu via as publicações falando muito mal do THC e as publicações falando maravilhosamente do CBD. Só que aí na prática não é bem assim que funciona. Então a gente precisa saber claramente como que isso tudo vai atuar no nosso corpo, né? Por que que funciona? Por que que os pacientes têm benefícios? Será que o THC é tão malvado assim? O CBD é tão mocinho? Será que a gente pode confiar só no CBD? Para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre o nosso sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide envolve três estruturas principais: os receptores CB1, os receptores CB2 e, claro, né, os nossos endocannabinoides, substâncias que nós produzimos que são similares às substâncias que a cannabis, né, a planta, também produz. Receptores CB1 são muito presentes em hipocampo, amígdala e gânglios da base. Só da gente falar do hipocampo e da amígdala, a gente tem os dois principais componentes do nosso sistema límbico. O sistema límbico é o nosso principal sistema relacionado com comportamento, emoções. Medo, angústia, simpatia, antipatia, nojo,
Tudo isso é modulado através do nosso sistema límbico. E não bastando isso, o hipocampo é a nossa principal sede da memória no sistema nervoso central. O hipocampo é uma parte pequenininha do nosso sistema nervoso, pequena mesmo, né, comparando com o tamanho do encéfalo como um todo, mas ele tem um potencial de transformar memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Por exemplo, eu sei o que eu lanchei agora à tarde, eu lembro o que eu almocei hoje, eu lembro o que eu tomei no café da manhã. Né? Memórias que têm 12 horas, elas podem se transformar em memórias de longo prazo, dependendo da importância que eu dou para elas. Por exemplo, é muito difícil alguém esquecer a data do casamento, se bem que homem esquece fácil, né? É muito difícil alguém esquecer a data do nascimento do filho, como que foi o parto, como que foi o batizado do filho, como que foi a lua de mel. Por quê? Porque essa memória, um dia ela foi uma memória de curto prazo, né? Mas ela tinha um envolvimento emocional tão importante que o nosso sistema límbico manda vários estímulos para que o nosso hipocampo... Opa, o som está voltando. Para que o nosso hipocampo transforme essa memória numa memória de longo prazo. E aí, mesmo que os anos passem, a gente se lembra dela. E uma coisa importante, né, que aí a gente já começa a fazer conexões será que usando então a terapia canábica eu não posso ajudar pacientes que tenham doença de Alzheimer? Já que esses receptores CB1 estão muito presentes no hipocampo? Aí a gente pensa nos gânglios da base. Gânglios da base é onde pode acontecer uma disfunção que pode levar, por exemplo, ao surgimento de distúrbios do movimento, hipercinéticos, como eu falei da doença de Huntington, ou hipocinético, como acontece na doença de Parkinson e nos outros parkinsonismos. Cerebelo, que é sede do surgimento de muitas ataxias, sede do nosso equilíbrio, da manutenção do nosso tônus muscular. No córtex, né, um córtex que funciona é um córtex que me permite ter consciência, é um córtex que me permite discernir os estímulos que estão ao meu redor. E hipotálamo, né, que controla a temperatura, ajuda no controle da frequência cardíaca, frequência respiratória. E perifericamente, ele tem receptores no útero, nos testículos, nos ovários, na próstata, no pâncreas. Existem estudos demonstrando, né, que a ativação desses receptores CB1 pode interferir, inclusive, positivamente na fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Isso está escrito lá já no Rangendale. E no pâncreas, uma coisa que acontece que é muito interessante é que quando a gente começa a tratar pacientes com terapia canábica, né, que possuem diabetes, por exemplo, a glicemia começa a reduzir. A insulina, né, a glicemia começa a reduzir e aí a gente começa a ter um efeito benéfico de redução da insulina gradativamente. E eu tenho observado isso tanto nos meus pacientes com diabetes tipo 1, quanto nos pacientes com diabetes tipo 2. Já os receptores CB2, eles estão presentes muito perifericamente no sistema imune, que é muito atuante, nas células neoplásicas. Então a gente começa a avaliar um potencial, né, citotóxico, muitas vezes, com a ativação desses receptores CB2, que é muito importante nos quadros tumorais, no tecido conjuntivo, nas terminações nervosas periféricas e nas células da glia, né, que são as células que dão sustentação para o nosso sistema nervoso e que vão nutrir os nossos neurônios. E também é uma fonte importante do surgimento de tumores primários do sistema nervoso central, né, como, por exemplo, os astrocitomas, os glioblastomas, né, são todos tumores comuns. O astrocitoma é um dos principais tumores primários do sistema nervoso central. Então, ativando esses receptores, talvez a gente possa atuar em tumores do sistema nervoso. Já os endocannabinoides, a gente tem dois principais. A anandamida, né, que o próprio nome já quer dizer bem-estar, felicidade, e o 2-AG, 2-aracnoilglicerol. Como que funciona a fisiologia desse sistema? Esses nossos endocannabinoides, eles são muito diferentes dos neurotransmissores convencionais. E isso abre um leque importante para a gente utilizar, por exemplo, nos quadros epilépticos, né, que foi um dos gatilhos mais importantes, né, a partir de uma publicação de 2015, falando do Epidiolex, que é uma solução, né, à base de CBD, que mostrou uma redução de 55%
Em 55% dos pacientes, ela mostrou uma abolição das crises, né? Um controle total de crises, mas não em pacientes com epilepsia clássica, em pacientes que possuem síndromes epilépticas, em que muitas dessas síndromes o paciente não tem vida, né? Ele não tem funcionalidade, porque ele tem 200 episódios epiléticos, 100 episódios epiléticos durante o dia, que são refratários a doses muitas vezes máximas das medicações convencionais que a gente tem no mercado. E começam geralmente a partir dos 2, 3 anos de idade, e o paciente morre muitas vezes com 5, 6, 8 anos, por conta, né, da frequência dos episódios epilépticos e eventos adversos relacionados a esses episódios epilépticos, como, por exemplo, a broncoaspiração, ou não toleram os efeitos adversos das medicações que ele precisa tomar na tentativa de controlar. Então, alguns exemplos são a síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, Sturge-Weber, esclerose tuberosa, né, que foram aí as síndromes estudadas nessa publicação. Eles não são armazenados em vesículas, né? Aqui a gente tem algumas vesículas, né, aqui na imagem, sendo sintetizadas, e essas vesículas, elas são sintetizadas no neurônio pré-sináptico, através do influxo de cálcio na célula, elas são liberadas na fenda sináptica e internalizadas na membrana pós-sináptica. Os endocannabinoides, eles são liberados sob demanda também, eles dependem do influxo de cálcio, mas eles funcionam como mediadores retrógrados, ou seja, eles são sintetizados aqui na membrana pós-sináptica, vão ser liberados na fenda sináptica e internalizados tanto no neurônio pré-sináptico quanto no neurônio pós-sináptico. Isso é muito inovador para a gente, né? Apesar de ser um sistema que a gente tem em comum com a hidra, que é um dos animais mais antigos que a gente tem, né, no planeta Terra, esse sistema endocannabinoide é um sistema que provavelmente liga a gente, né, com vários outros filos. Isso é uma das possibilidades terapêuticas mais instigantes que a gente tem dentro da epilepsia. Por quê? Ele não vai agir única e exclusivamente em um neurônio, ele não vai agir só no canal de sódio, no canal de cálcio, modulando serotonina, noradrenalina, GABA, glutamato. Ele vai agir modulando vários neurotransmissores ao mesmo tempo e estimulando o neurônio em que ele foi produzido e o neurônio anterior. Então, ele consegue bloquear, né, essa frequência de disparos elétricos erráticos que acontecem numa crise epiléptica com muito mais precisão, realmente, né, que foi o que os estudos mostram, do que os medicamentos convencionais, tá? Então, essa forma, né, de atuação, ela é muito significativa para a gente em se tratando de quadros epilépticos refratários. Aqui a gente tem uma outra ilustração. Esse é um artigo que não é recente, ele é de 2010, mas ele aborda a farmacologia, né, do sistema endocannabinoide. Então, a gente tem aqui a ilustração da síntese, né? Aqui pegando o receptor vaniloide, TRPV1, né, na ilustração, recebendo o influxo de cálcio. Esse receptor ele é muito importante para o nosso sistema imune, né? Ele é semelhante, explica, né, uma das semelhanças que a gente tem do CB2, né, do CBD, principalmente que vai atuar nesses receptores CB2 com a capsaicina. Então, ele promove um efeito analgésico muito importante, né? Isso é muito significativo em pacientes que têm neuropatia, pacientes com tumores, né, cânceres terminais, e com uma segurança muito efetiva quando a gente compara, por exemplo, com os opioides. Então, ele vai ser liberado na fenda sináptica, captado aqui na fenda, tanto pelo neurônio pré-sináptico e metabolizado no neurônio pós-sináptico e no pré-sináptico ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma atuação totalmente diferente dos neurotransmissores que a gente conhece, sendo então um alvo terapêutico importantíssimo de ser estudado nesses quadros paroxísticos que envolvem o sistema nervoso central. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar quando a gente vai falar de medicina canábica, e que eu já vivencio, né, trabalhando muitas vezes com fitoterápicos na medicina antroposófica, é que é interessante muitas vezes você estudar um componente isolado da planta. Aqui, por exemplo, a gente tem um aquário.
A função desse aquário pode ser puramente decorativa, compondo um ambiente, mas a gente não tem um ecossistema. Então, se eu busco impactar, por exemplo, um espectador para esse ambiente, né, no qual o aquário se encontra, é importante que eu tente reproduzir o ambiente natural desse aquário, né, desse peixe, né, para que a pessoa realmente entre naquele contexto, para que ela sinta os benefícios daquele objeto decorativo. Mas na natureza, a complexidade desse sistema é muito maior. Se eu conseguisse reproduzir isso toda vez que eu tenho um aquário, com certeza eu alcançaria o meu objetivo, né, em relação aos telespectadores, de uma forma muito mais abrangente do que colocando só um aquáriozinho com 2 peixinhos. Por que que eu estou falando isso? A gente precisa levar em consideração o todo quando a gente vai estudar uma planta, quando a gente vai iniciar uma terapêutica que, tem um fundo, né, fitoterápico, porque a planta ela não tem uma substância isolada, e a natureza é muito sábia. Será que a cannabis foi feita só para a gente usar o CBD? Será que a cannabis foi feita só para a gente usar o THC? Será que a cannabis foi feita para usar daqui a pouco um fitocannabinoide que a gente nem sabe que existe? Não, muito provavelmente não, né. A isso a gente dá um nome de efeito comitiva. O que que é esse efeito comitiva? É a analogia de tudo isso que eu falei em relação ao aquário. Se eu quero usar só um composto, eu posso tentar atingir um objetivo, mas muitas vezes eu não vou impactar tanto quem está assistindo, eu não vou impactar tanto o meu paciente, que no caso vai receber a administração dessa droga, do que se eu usar um medicamento, por exemplo, que possua todos os componentes da planta. Por mais que ele seja rico em um deles, quando eu coloco um pouquinho dos outros, eu consigo potencializar o efeito desse que está, em maior concentração ali no meu remédio, e o paciente tem uma resposta muito mais satisfatória. E eu consigo usar, às vezes, uma dose muito pequenininha desse composto, né, nos óleos que a gente chama de full spectrum, que tem esses fitocannabinoides em conjunto com o CBD, do que se eu usar um CBD isolado, tá? Então essa a seleção, né, de qual tipo de óleo eu vou utilizar, ela tem que ser individual, a gente tem que levar em consideração o perfil do paciente, o tipo de doença, né, a presença ou não de distúrbios psiquiátricos, né, o perfil comportamental do paciente, mas na maioria das vezes usar um óleo full spectrum é muito mais vantajoso independente do quadro, tá? Aqui a gente tem a representação, né, de um esquema, onde aqui à direita a gente tem, alguns efeitos do CBD, e aqui à esquerda a gente tem alguns efeitos do THC. Então olha só, o CBD ele é um agonista, né, do 5-HT, que é um agonista do receptor serotoninérgico, que tem um potencial antiemético, anticonvulsivante, questiona-se um potencial antineoplásico para ele. Na sua forma descarboxilada, a gente tem um potencial neuroprotetor muito importante, então um dos focos hoje é saber, por exemplo, uma família que tem quadros de Alzheimer precoce, né, onde eu tenho um componente genético já identificado, será que não vale a pena os familiares começarem a utilizar extratos, de cannabis desde a idade adulta, início da idade adulta? Ele também é anticonvulsivante, essa forma descarboxilada já tem uma atividade antineoplásica descrita em alguns estudos, é ansiolítico, é antipsicótico, tem um potencial antibiótico já importante, porque ele tem uma atuação muito importante na nossa microbiota, e é um agonista muitas vezes desse receptor vaniloide, né, como eu falei, que é importante nesse aspecto analgésico. Já o THC, ele age anti-TNF-alfa, né, antifator de necrose tumoral, então ele é importante nesses quadros de doença autoimune, por exemplo, na esclerose múltipla, onde a gente tem a atuação de TNF-alfa, muito importante, anticonvulsivante, antineoplásico, também analgésico. A sua forma descarboxilada tem já um potencial também neuroprotetor, anticonvulsivante, relaxante muscular, que a gente identifica muito, né, e já é uma droga, né, bem identificada na literatura, né, o nabiximol, Epidiolex, e também ele age como um pró-microbioma, né, também atuando aí no nosso microbiota intestinal. Agora que a gente fez uma revisãozinha, né, disso,
é importante a gente começar a falar especificamente das doenças neurológicas, né? O que vai acontecer nesses quadros? E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, né? Eu sou neurologista de adulto, mas hoje eu recebo uma demanda grande de crianças, né, que desejam fazer um acompanhamento para iniciar o tratamento, né, muitas vezes com a terapia canabinoide. E eu trouxe para vocês um relato de caso, até de um quadro que eu atendi hoje, né, a paciente veio em revisão hoje, e algumas doenças, né, que eu tenho uma amostra maior para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, porque muitos estudos, como eu falei, ainda são pequenos. Então, muito do que a gente encontra acabam sendo opiniões de especialistas, né, realidades clínicas, né, não realidades com estudos multicêntricos, controlados e randomizados. Mas é uma perspectiva futura que eu acredito que venha a acontecer. Por que a neurologia é tão importante? Né? Porque muitas vezes a gente lida com quadros degenerativos que têm frustras respostas às terapias convencionais ou quadros paroxísticos em que o paciente não responde mais às terapêuticas propostas, como, por exemplo, uma enxaqueca, ela pode ser muito incapacitante, né? Ainda mais se o paciente evolui com uma enxaqueca já cronificada, começa a apresentar cefaleia crônica diária. A gente pode tentar utilizar anticorpos monoclonais direcionados, né? Mas qual que vai ser o risco disso no futuro? Muitas vezes o paciente não tolera efeitos adversos, ou os efeitos adversos são muito perigosos, como, por exemplo, utilizar um anticonvulsivante numa menina em idade fértil, ou utilizar um medicamento imunossupressor para uma paciente que queira engravidar e tenha esclerose múltipla. Uma das coisas mais impactantes que eu tenho observado na prática é a redução da polifarmácia, né? Uma coisa muito instigante, assim, que tem enchido meus olhos cada vez mais, é que eu passo de um paciente que muitas vezes usa 10, 15 medicamentos para uma terapia uniformizada, onde o foco da terapia acaba sendo o cannabis e eu vou conseguindo, né, ao longo de um curto período de tempo, fazer desmame de outras medicações por conta, né, de tantos receptores aí distribuídos ao longo do nosso corpo. Aqui a gente tem um resumo de algumas publicações onde a gente já tem nível de evidência conclusivo, né? Isso envolve esclerose múltipla e epilepsia, mas a gente já tem estudos substanciais também envolvendo dor crônica, esquizofrenia, e aí a gente vai falando um pouco desses outros casos, né? Onde a gente ainda tem estudos limitados, como, por exemplo, síndrome de Tourette, pacientes com demência, doença de Parkinson, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, né? É uma miríade de opções onde a gente pode tentar explorar esse potencial terapêutico do canabidiol. No caso da esclerose múltipla, a gente precisa lembrar que muitas vezes é um perfil de pacientes mulheres jovens, né? O pico de incidência envolve mulheres em torno dos 25 até os 45 anos de idade. Muitas vezes o paciente tem surtos motores e evolui com espasticidade, fadiga. Então, a gente tem que tentar atuar nesse perfil de tratamento. Tem alguém com áudio ligado e tá voltando para mim o som. Se vocês conseguirem tirar. Na esclerose múltipla, então, o foco precisa ser muitas vezes o tratamento da espasticidade, e a gente já tem estudos demonstrando, né, a eficácia do Epidiolex, que veio aqui para o Brasil como Sativex, que é um composto à base de CBD e THC também, né? O THC ele é muito importante quando a gente fala de espasticidade. Fadiga, que muitas vezes é muito incapacitante nos pacientes com esclerose múltipla. A gente precisa ter um potencial imunomodulador, porque é uma doença autoimune, né? Então, em se tratando de um quadro onde eu tenho um efeito inflamatório, né, que leva à destruição da minha bainha de mielina, com manifestações neurológicas paroxísticas, né, na forma de apresentação surto-remissão da apresentação clássica da esclerose múltipla. Se eu tenho uma substância que pode agir nessa imunomodulação, eu tenho, então, um potencial terapêutico significativo para evitar novos surtos. E uma coisa interessante, né, que tem se investigado é se o canabidiol, né, se os fitocannabinoides tenham um potencial
na neurogênese, porque como eu falei, a gente tem muito receptor CB2 na micróglia, que vai ser esse cimento, né, do sistema nervoso central, vai promover nutrição para o neurônio, né, onde a gente tem ali os oligodendrócitos, os astrócitos, que são essas células, né, que vão sustentar essa função do sistema nervoso central. Então, uma das coisas que a gente investiga, né, hoje, que a gente observa, é esse potencial de gerar novos neurônios. A gente sabe que existe neuroplasticidade. Será que o canabidiol não vai ser, no futuro, né, a opção terapêutica para promover essa neuroplasticidade de uma forma mais clara, mais objetiva, onde talvez a gente possa utilizar, né, essa opção terapêutica em pacientes que tenham sofrido um traumatismo, por exemplo? Na vida real, o que eu observo, né? Full spectrum é fundamental, então eu estou falando de utilização de medicamentos que não sejam com CBD isolado, né, que precisam ter THC e os outros fitocannabinoides, principalmente quando eu tenho pacientes que tenham espasticidade, né, que é consequente à lesão, né, do neurônio motor superior. Os pacientes onde eu associei o canabidiol, eles têm um melhor controle radiológico, ou seja, eles têm menos lesões ativas, né, têm menos surtos, eles têm menos fadiga, eles têm mais disposição, mais desempenho, eles conseguem se recuperar mais rápido, né, de um surto motor, um surto sensitivo. Por quê? Porque o canabidiol ele vai agir na gênese da doença, né? Ele vai modular a produção de interleucinas, ele vai modular a diferenciação de linfócitos T, ele vai modular a produção de fator de necrose tumoral, ele vai agir de forma a modular as interleucinas que são pró-inflamatórias e melhorar as interleucinas que são anti-inflamatórias. Ele atua na microbiota intestinal, perifericamente, né? Lembrando que o nosso segundo sistema nervoso central é o nosso segundo sistema nervoso, né? Acaba sendo o intestino. Então, um dos focos de estudo hoje na neurologia também é a importância, a interferência do nosso microbioma em controle de doenças tanto neurodegenerativas quanto inflamatórias, como é o caso da esclerose múltipla. E aí vem uma das realidades, né, mais devastadoras que a gente tem, né, clinicamente, falando dos quadros cognitivos, né? O que a gente precisa, né, focar nos quadros dos pacientes que têm comprometimento cognitivo? A gente precisa focar em uma terapia que promova neuroproteção, que até agora não existe no mercado, né? Nada padronizado que tenha sido comprovadamente neuroprotetora, mas parece que a cannabis tem esse potencial. Uma coisa interessante que já foi evidenciada em uma publicação é que o THC inibe competitivamente a acetilcolinesterase. Esse comprometimento cognitivo, a gente já sabe que ele tem envolvimento com a síntese da acetilcolina, que parece estar deficitária, né, no paciente que tem perda de memória. E o foco, né, o tratamento padronizado hoje em dia acaba sendo em anticolinesteráticos. A gente tem aí no mercado a gabapentina, a rivastigmina, a donepezila, né, como principais opções terapêuticas no paciente que tem um quadro moderado, né, de comprometimento cognitivo. A gente precisa de um potencial antioxidante, precisa de um medicamento que seja antioxidante, que reduza a deposição de proteína beta-amiloide, por exemplo, no caso de Alzheimer. A gente precisa de um medicamento, né, que promova uma estabilidade celular para que os neurônios não morram, né, para que menos radicais livres de oxigênio sejam formados no nosso sistema nervoso central, para que o nosso sistema linfático, né, que agora é um sistema também muito estudado no nosso sistema nervoso central, que é um sistema de limpeza que envolve as células da micróglia, atuem mais efetivamente, né? E aí a gente está falando ao mesmo tempo de todos os potenciais da terapia canábica, né? O que a gente pode observar na prática, né? O que eu tenho visto? Aqui o Olho Full Spectrum também tem observado uma resposta melhor, porque eu consigo usar uma dose pequena, né, nesses pacientes. Quando eu tenho pacientes com doença de Alzheimer, muitas vezes eu tenho pacientes que são multicomórbidos, pacientes que às vezes são obesos, hipertensos, dislipidêmicos, que têm resistência insulínica, né, pacientes que têm síndrome metabólica. E aí o que acontece?
A gente tem, né, não existe tratamento padronizado para tratamento de agitação nos pacientes que tenham comprometimento cognitivo. Muitas vezes esse padrão, né, comportamental, né, aqui não falando única e exclusivamente da doença de Alzheimer, mas também de outros quadros demenciais, como a demência frontotemporal, às vezes o que mais atrapalha o paciente, né, é que ele não é facilmente cuidado, né? A família tem muita dificuldade porque o paciente às vezes é muito agressivo, muito arredio, ele agride todo mundo e ele não responde ao tratamento proposto, ou então ele fica totalmente sedado quando a gente dá alguma medicação neuroléptica para ele, por exemplo, né. E aí, o canabidiol ajuda muito nesse aspecto comportamental. A gente consegue muitas vezes ir, né, numa tendência à monoterapia. Por quê? Porque ele vai ajudar nos distúrbios do sono, ele vai ajudar na agressividade. Quem lida, né, com o paciente ou já teve experiência de lidar com o paciente demenciado, né, um termo que a gente até tende a usar cada vez menos, né, já foi substituído por comprometimento cognitivo maior, sabe o quão difícil, né, e o quanto que exige, né, paciência, consideração, cuidado, porque muitas vezes o próprio paciente se coloca em risco iminente de vida pelas exposições, né, pelas agressividades que ele manifesta. Então a gente consegue diminuir, por exemplo, ansiolítico, indutor do sono, que aumenta muito o risco de queda. A gente consegue muitas vezes regular a pressão arterial, regular a glicemia, reduzir colesterol. E, gente, não demora, sabe? É questão, às vezes, de poucos meses e a gente já observa tudo isso, né? Uma tendência à monoterapia. E esse é um dos melhores benefícios que a gente tem, né, nessa faixa etária dos pacientes idosos. Quando a gente vai falar um pouco da doença de Parkinson, a gente tem também uma função importante, né, que acaba se perdendo, que é a função motora. Muitas vezes, né, na doença de Parkinson idiopática, doença de Parkinson clássica, o paciente ele vai começar a ter comprometimento cognitivo lá com 20 anos, né, de doença, e muitas vezes ele vai morrer por outra coisa que não a doença de Parkinson. O que é importante da gente levar em consideração, então, na doença de Parkinson? A gente também precisa pensar em neuroproteção, né? A gente já teve estudos com outras drogas que foram desenvolvidas na tentativa de promover essa neuroproteção, mas não se mostraram eficazes. A gente precisa melhorar a rigidez, né? Todo mundo muitas vezes pensa que para ter doença de Parkinson precisa tremer. Mentira! Metade dos pacientes que têm doença de Parkinson tem o fenótipo rígido acinético, que responde até de forma muito pior à levodopa do que os pacientes que têm o padrão tremulante. E o que mais às vezes invalida o paciente não é tremer, é ser rígido. Ou seja, o paciente é lento, ele não consegue sair do lugar quando ele quer, ele não consegue pegar uma caneta na hora que ele quer, ele não tem expressão facial, né? Ele fica com aquela face paralisada, a face em máscara, porque a mímica facial depende da contração muscular. E aí, se eu tenho uma alteração de dopamina, toda essa contração muscular coordenada, né, vai ficar comprometida, porque essa interação dos núcleos da base com o meu córtex motor vai estar prejudicada, né. Uma das coisas que é causa de separação nos pacientes que têm doença de Parkinson, separação matrimonial, é o distúrbio comportamental do sono REM, em que o paciente perde a atonia que deve acontecer durante o sono REM, que é o sono onde a gente tem os nossos sonhos, né, e o paciente começa a expressar movimentos, gritos, fala, e muitas vezes gestos, né, de autoagressão ou agressão a quem está próximo, e as esposas, né, muitas vezes acabam tendo que sair do quarto, né, porque são agredidas, e eu vivencio isso com muita rotina, né, na prática. Depressão, né, os pacientes que têm doença de Parkinson, a fase pré-clínica, onde a gente ainda não tem manifestações motoras, né, que começam quando a gente já tem uma perda ali dos neurônios dopaminérgicos da substância negra no mesencéfalo acima de 40 ou 60%, são muitas vezes manifestações de constipação intestinal, anosmia ou depressão, né, que são sintomas não motores da doença de Parkinson e que muitas vezes são muito mais deletérios para o paciente do que os sintomas motores mesmo, né? O paciente às vezes tem muita refratariedade aos tratamentos propostos. E fadiga também. O paciente que tem doença de Parkinson, muitas vezes ele se queixa muito de um cansaço, de uma indisposição que acontece muito precocemente com qualquer atividade que ele faça, ou às vezes mesmo em repouso, né? Às vezes ele começa com uma sonolência diurna excessiva, dores musculares, né, que acontecem muito por conta dessa rigidez.
Na vida real, full spectrum ideal, né, em 100% das vezes, o THC ele é muito importante para controlar principalmente o tremor. Ele é muito importante nos quadros discinéticos, porque muitas vezes o paciente, quando a gente faz o tratamento, a gente tem várias drogas hoje no mercado que a gente precisa saber conciliar, várias famílias, né, agonista dopaminérgico, tem outras famílias, várias famílias que a gente pode juntar e que o paciente pode melhorar um pouco dessa rigidez dele, da bradicinesia. Só que muitas vezes o paciente melhora tanto que ele começa a fazer coreia, por exemplo, né, ele tem as discinesias, e aí o paciente acaba ficando molinho, né, que a gente fala, ele consegue, melhorar da rigidez, mas isso chama muita atenção, né, da família, de quem está perto, o paciente às vezes, né, acaba ficando disfuncional do mesmo jeito. Então o tratamento dessas discinesias, que são às vezes das mais variadas formas, é muito importante e o THC tem significativo papel nesse aspecto. Também é uma tendência à monoterapia, lembrando que a gente está falando em 90% das vezes de pacientes idosos, né, então, diminuir a farmacologia, né, desses pacientes, os efeitos adversos de tantas drogas utilizadas ao mesmo tempo, é muito importante. Uma coisa que a gente precisa ter é cuidado com alucinações nas fases mais avançadas da doença de Parkinson. Então a gente sempre tem que saber manejar, né, os efeitos adversos da terapia canábica, principalmente em doenças onde a gente já tem, né, alucinação, como no quadro parkinsoniano ou nos parkinsonismos atípicos, como a demência por corpúsculos de Lewy, a paralisia supranuclear progressiva, em que o paciente muitas vezes abre o quadro com alucinações já no início, é importante a gente ponderar um pouquinho o uso do THC. Às vezes vale a pena a gente começar com CBD isolado e depois de um tempinho começar um óleo full spectrum ou mesclar os dois, né? Depende muito. Eu vou mostrar para vocês um quadro de uma senhora, né, que tem 15 anos de diagnóstico de doença de Parkinson. Ela é diabética há 30 anos, nunca foi muito aderente ao tratamento, agora ela depende do cuidado da família, então eles conseguem fazer dieta. Mas antes ela era uma vovozinha que fazia bolo todos os dias, doce todos os dias e acabava comendo tudo isso. Eu conheci ela no hospital escola, de uma faculdade onde eu dava aula até julho desse ano, e ela ficou internada lá em janeiro por conta de uma pneumonia. Quando eu cheguei para examiná-la, né, eles pediram um parecer, uma interconsulta, ela estava muito rígida, uma rigidez, assim, totalmente incapacitante, né, a gente não conseguia fletir o braço dela, nem fletir as pernas. Ela já estava muito refratária à terapia que já estava sendo empregada para ela, e aí os familiares me relataram no hospital que ela estava sem neurologista, que eles teriam interesse, né, de que eu fosse me tornar essa neurologista também responsável por manejar o caso dela depois que ela tivesse alta. Eu aceitei, fui fazer uma visita domiciliar, né, quando ela teve alta do hospital, e conversei muito com a família sobre a possibilidade, tanto da gente iniciar compostos, né, de medicina antroposófica, quanto também de começar a terapia canábica. Eles demoraram alguns meses para aceitarem, né, essa proposta terapêutica que eu fui falando com eles, mas aí eles aceitaram em agosto desse ano. Na época ela usava carvedilol de 25 miligramas, furosemida, o Prolopa estava numa dose bem pequenininha, porque ela tinha apresentado muita alucinação, ela já veio usando essa dose para mim. O Janumet, né, que é hipoglicemia antioral, insulina Lantus, insulina regular e a memantina, porque ela também já tinha um quadro cognitivo. Ela iniciou o tratamento com elixinol, né, de 5.000 miligramas, no dia 28 de agosto desse ano. A gente começou com 3 gotinhas, né, uma dose de criança, 3 miligramas por dia, e fui subindo gradativamente 2 gotas a cada 5 dias, né. Essa é uma proposta que eu tento seguir, né, por conta da segurança da terapia, quando a gente tenta, começar com dose baixa e subir, né, com doses muito lentamente para a gente observar a resposta da paciente. Atualmente eu atendi ela hoje, né, ela está com 18 gotas 3 vezes ao dia, né, já está com uma dose moderada. Antes, ela não comia, ela não tinha tônus para se manter sustentada, assentada, ela tinha muita rigidez axial, muita rigidez apendicular, ela estava acamada mesmo e era muito difícil fazer até a higiene. Ela já não comia com as próprias mãos e engasgava com líquidos. Hoje, a filha dela me mandou
esse vídeo. Ela não reconhece ainda, né, as filhas, não recuperou essa capacidade, mas ela está prestando atenção no espelho, olhando o cabelinho se está ficando bem penteado. Ela tem um olhar vívido, ela consegue mexer os braços, ela não conseguia mexer os braços, ela era muito rígida. E ela está ainda, né, com uma dose de levodopa muito baixa, ela continua com aquele meio comprimidinho lá, eu não consegui aumentar, porque se a gente aumenta, ela faz muita alucinação, né, que é um dos efeitos adversos que pode acontecer na fase avançada da doença. Ela tem esse olhar presente, ela olha pra gente, ela conversa. Então ela não voltou a andar ainda, né, mas ela já está conseguindo ficar de pé. E olha só que interessante, ela voltou a tomar o cafezinho com as próprias mãos, a comer com as próprias mãos, ela parou de engasgar, agora ela avisa quando ela quer ir ao banheiro, ela está dormindo melhor, ela tá a gente conseguiu fazer desmame, né, de algumas medicações que ela usava, então agora ela está com dose menor do carvedilol, ela já não está mais com Janumet, ela está usando agora só metformina, né. Lembrando que esse vídeo, né, eu tive consentimento da família para poder utilizar nessa aula para vocês hoje. A paciente não está curada, né, mas a gente consegue muitas vezes tirar o paciente de uma forma totalmente disfuncional e fazer com que o paciente se torne funcionalmente ativo, né, que promove uma melhora muito significativa na qualidade de vida dele, qualidade de vida da família, porque é mais fácil você cuidar, mais fácil você interagir, né, com esse perfil de paciente. Então, coincidentemente, hoje eu atendi essa paciente de volta, né, e a filha me mandou esses vídeos dela de hoje para poder compartilhar aqui com vocês. O que eu preciso deixar de mensagem, né? Nem tudo são flores. É um medicamento como qualquer outro, né? A terapia precisa ser individualizada, não tem receita de bolo, né? Uma recomendação que a gente recebe e que eu acho que todo mundo deveria seguir, não só para terapia canábica, mas para todo e qualquer tipo de medicamento, é começar com dose baixa e subir a dose de acordo com a necessidade, né? A gente deve fazer isso com qualquer tipo de medicamento, seja para epilepsia, para enxaqueca, para Alzheimer, para Parkinson, qualquer coisa. Não é diferente com a terapia canábica. Existem efeitos adversos, a gente precisa prestar atenção em pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, náusea, vômitos, diarreia, função hepática, função renal. Prestar atenção nos potenciais, medicamentos que podem interagir, né, com o nosso tratamento, porque a terapia canábica tem metabolização, né, de primeira passagem hepática, então muitos medicamentos, como por exemplo o ácido valproico, podem sofrer, né, danos dessa terapia em conjunto, né, formando uma hepatotoxicidade, promovendo, né, um aumento da metabolização ou redução da metabolização de muitas drogas, então isso pode ter interferência, né, no tratamento que o paciente está fazendo. Como que a gente vai prescrever? Né, a gente vai selecionar então o paciente, ver se ele tem ou não indicação de iniciar essa terapia. Não tem nenhum guideline ainda, né, onde a gente possa nortear essa prescrição para pacientes neurológicos. Uma coisa que eu tenho feito, que tem, né, algum tipo de fundamento, é começar o quanto antes, principalmente em se tratando de doenças neurodegenerativas, onde eu tenho um estresse oxidativo já bem descrito na literatura. Eu vou fazer uma prescrição, que é bem simples, eu preciso colocar o nome do paciente, telefone, e-mail, data de nascimento, o medicamento. Essa prescrição ela vale por 2 anos, né, na Anvisa. Eu preciso colocar o CID do paciente e a forma de administração. Aí o paciente vai entrar em contato com a Anvisa, individualmente, né, ainda é óbvio, ela tem um suporte para o paciente que promove uma segurança muito grande para nós que somos prescritores, e uma comodidade, né, para o paciente na verificação da adequação da receita, né, a previsão de quanto tempo vai demorar para o medicamento chegar na casa do paciente, como que vai fazer a forma do pagamento. Então isso facilita bastante a vida do paciente. A Anvisa autorizando a nossa receita vale por 2 anos. Antes era muito burocrático, até janeiro desse ano a gente precisava fazer
termo de consentimento nosso, o paciente tinha que fazer termo de consentimento, a gente acabava fazendo a prescrição em meia hora, porque tinham vários relatórios, né, que a gente precisava fazer de indicação, contraindicação, justificando a nossa prescrição. Hoje não. A gente vai fazer uma receita, que é bem simples, bem objetiva, como eu falei com vocês, e aí o paciente vai mandar para a Anvisa liberando o paciente executa a compra, e às vezes demora 10, 15 dias para o remédio estar em casa e o paciente começar a terapêutica. Pessoal, obrigada. Esses são os meus contatos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, discutir algum caso, eu estou à disposição, né? E agradecer a Indeov mais uma vez, né? A Camila, as meninas que me procuraram para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Boa noite. Doutora Jéssica, muitíssimo obrigada pela aula didática e bastante esclarecedora que você nos deu hoje. Para quem não me conhece, porque estou chegando aqui por hora, meu nome é Camila, eu sou CEO da Indeorg. Foi muito importante, né, a gente ter tido a oportunidade de ouvir a doutora Jéssica, que tem uma experiência considerável, não só numa imersão de estudo que ela vem fazendo sobre a terapia canabinoide, mas também a experiência que ela vem adquirindo no consultório, com diversos pacientes sendo beneficiados com essa terapia. Essa missão que nós temos de impactar a qualidade de vida dos pacientes faz com que a gente forneça a vocês, médicos, educação e conteúdos que auxiliem vocês, né, a se sentirem seguros a iniciarem esse tratamento com os pacientes, porque sabemos, como foi o caso relatado, o caso real relatado pela doutora Jéssica e outros tantos casos que a gente acompanha de perto, o antes e o depois, de fato, é transformador na perspectiva qualidade de vida. E a gente tem um trabalho em rede a fazer, né? Porque no Brasil a gente tem aproximadamente aí 450 mil CRMs ativos, sendo que pouco mais de 1.500 médicos prescrevem hoje. A gente está no início de uma revolução na medicina. Aqueles médicos que entrarem nessa opção terapêutica, quanto antes vocês entrarem, mais rápido esse movimento irá ocorrer no Brasil e mais benefícios esses pacientes vão poder ter, não como última opção terapêutica, como primeira. Então, é a nossa missão fornecer esse ambiente a vocês. Eu vou passar a palavra para a Vivian fazer as considerações finais. A gente vai abrir para as perguntas. Portanto, eu espero que vocês fiquem até o fim, porque a doutora Jéssica vai poder esclarecer para nós muitas das dúvidas que vocês nos trazem. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e agradecer mais uma vez a doutora Jéssica pela aula muito didática e esclarecedora aqui para todos os colegas. Obrigada. Bom, boa noite. Eu queria agradecer também a doutora Jéssica. Essa aula foi extremamente rica. A sua vivência clínica é algo que ninguém mais pode acrescentar além de você mesma. Obrigada a todos que se inscreveram no webinar. Se vocês têm interesse em começar a tratar os seus pacientes com óleo rico em canabidiol, saibam que a prescrição com fins medicinais é legal e, como já ficou claro nessa apresentação, ela traz inúmeros benefícios para a qualidade de vida dos pacientes. O nosso time de acesso médico está pronto para te apoiar, informar e dar todo o suporte técnico necessário para que você se sinta seguro nessa tomada de decisão. O nosso telefone de contato é 11 9 43 28 8856. E agora a gente queria abrir para as perguntas. Se vocês quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, podem fazer. Eu sei que a gente tem uma pergunta aqui no chat, que a Juliana Silva perguntou se a aula vai ficar disponível. Eu acredito, sim, a aula vai ficar disponível no YouTube. E, doutora Jéssica, se você conhece algum endócrino que tem feito uso de cannabis na diabetes? Não conheço nenhum endócrino, mas os meus pacientes que são diabéticos têm, assim,
melhorado consideravelmente. Essa paciente, né, que eu falei, ela precisava usar 6 unidades de insulina regular, todos os dias, né, na hora do almoço, e usava, né, uma hipoglicemia antioral combinado 2 vezes ao dia. O que começou a acontecer? Lembrando que ela começou a terapia agora em agosto, né, a última consulta dela foi há 15 dias, a família já não precisa mais usar insulina regular antes do almoço, né, porque a média glicêmica dela caiu em torno de 100 miligramas por decilitro, né, ela mantinha uma média glicêmica de 250 miligramas, 260, hoje a média dela está em torno de 160, 170, então a endócrino sugeriu que eles suspendessem, né, a insulina regular pré-prandial. Ela saiu de um segundo hipoglicemia antioral, né, para uma monoterapia novamente, né, vai só para metformina. E eu tenho um outro caso de uma paciente, muito jovem, ela tem 18 anos, é uma paciente que tem diabetes tipo 1, ela tem uma neuropatia diabética severa, porque ela entrou na adolescência e ela se tornou muito negligente em relação ao tratamento do diabetes, né? A mãe dela é diabética, a avó materna era diabética também. Ela não aceitava o tratamento e aí ela começou a fazer muitos episódios assim, né, correndo risco de vida mesmo por conta dos episódios de hiper e hipoglicemia. A neuropatia se tornou insustentável, ela já usava 3 tipos de medicamentos diferentes em doses altas, né, com muitos efeitos adversos de sonolência, perda de peso, disfunção hepática, e aí eles me procuraram, né, para iniciar o tratamento. Ela começou comigo com um medicamento à base, né, de cannabis, e depois de 3 meses de tratamento ela voltou já com metade da insulina que ela usava NPH, né, a de longo prazo era NPH, ela tinha reduzido metade da dose da noite, tinha reduzido 1/3 da dose da insulina de manhã que ela fazia. O quadro álgico melhorou 50% dentro desse início já do tratamento e a gente começou o desmame dessas outras medicações. Uma coisa importante que começou a acontecer, né, que ela começou a ter apetite, porque como ela usava muitos medicamentos, ela já estava, né, num quadro de desnutrição, porque ela não conseguia se alimentar, né, e o diabetes, né, ele tem também essa repercussão autonômica. E aí ela voltou, assim, muito bem, né, depois desse primeiro atendimento. Depois, no primeiro retorno, ela já voltou muito bem, ela tinha um quadro depressivo por conta da circunstância dela, né, a dor crônica, a gente sabe que tem uma repercussão, né, nesses neurotransmissores centrais, é muito comum essa relação, né, no paciente que tem dor crônica, de dor e distúrbio psiquiátrico associado, e ela melhorou muito, né, assim, numa questão de tempo muito pequena. Então, a experiência que eu tenho para compartilhar com vocês em relação ao controle glicêmico é essa. Eu não conheço endócrino que prescreva. Ótimo, doutora Jéssica, boa noite. Estão me escutando? Sim. Alô? Ah, tá. Primeiro, parabéns pelo conhecimento e muito obrigada por dividi-lo conosco. Excelente. Obrigada. E essas medicações à base de cannabis que você prescreve, são full spectrum? E você começou com qual dose? Assim, só para ter uma base. Como não tem guideline, né, a gente fica um pouco perdido. Você começou com qual dose? Depende da moléstia, né? Quando é criança, acaba que eu tento muitas vezes começar com CBD isolado. Mas quando é adulto, eu tento, na imensa maioria das vezes, já começar com óleo full spectrum, exceto quando o paciente não tem quadro psiquiátrico associado, assim, que não esteja bem controlado. Ou quando eu vejo que eu vou poder já utilizar o full spectrum direto, porque ele é um paciente que precisa já de uma atividade maior, sabe? E aí, o que eu faço? Eu tento, muitas vezes, começar com dose pediátrica, mesmo que seja um paciente adulto, porque eu preciso incentivar, estimular esses receptores. E uma coisa que acontece, que é muito interessante,
é que nos pacientes que têm doença psiquiátrica, câncer, doença neurológica, é que esse sistema endocannabinoide, ele entra num desequilíbrio significativo. Então, entrando em desequilíbrio, acaba que esses receptores ficam mais ativos em determinadas regiões, eles ficam mais ávidos por receber esses endocannabinoides que não estão sendo produzidos. Então, quando eu dou um canabinoide externo, ele vai responder mais. Então, eu sempre começo com dose pequena, o ideal é que a gente sempre faça isso. Eu começo muitas. Tem paciente que eu começo com uma gota, tem paciente que eu, considerando, né, um óleo, por exemplo, o Elixinol, tem 1 miligrama por gota. Eu começo com uma gotinha, subo uma gota a cada 2 dias, vou observando a resposta do paciente, oriento a família que a gente precisa olhar a frequência cardíaca, glicemia, observar se não vai ficar muito sonolento. Porque a minha realidade, muitas vezes, é de pacientes muito idosos, né? Octogenários, nonagenários, que são muito responsivos, né, às medicações alopáticas e qualquer medicação. Então, eles podem ter muita sonolência, né, mesmo tendo o CBD, né, abundante, eu ainda tenho um pouquinho de THC. Então, às vezes, o paciente pode ter um quadro de alucinação. Então, eu sempre tenho muito cuidado, sabe? E a dose a gente sobe muito devagar. Subir a dose, o paciente teve um declínio, eu volto para a dose anterior, mantenho às vezes uns 10, 15 dias na dose anterior antes de tentar subir de novo para ver se o paciente vai responder melhor, tá? Então, é individual, mas sempre começar na menor dose possível. Ótimo. Só uma última questão. Na sua experiência, você já observou psicoatividade com menos de 0,3 de THC? Já. Eu tenho um paciente que ele tem demência vascular, e ele começou com uma gotinha, né, ele tinha um quadro já, psicoativo exuberante, ele já usava neurolético, na época ele estava usando quetiapina, e a gente começou o óleo, quando eu cheguei mais ou menos em 10 gotas, ele começou com uma piora do quadro de agitação e começou a ter muita alucinação visual. Aí eu reduzi de novo a dose, tentei mexer na dose do neurolético, tentei começar um desmame da quetiapina dele. E aí, quando eu fiz o desmame, eu consegui melhorar de novo, subir a dose de novo, com mais segurança. Então, na verdade, no caso dele, não foi um efeito psicoativo só do THC que tinha ali no composto, né? Foi uma atividade psicoativa que eu tenho observado muito em paciente que usa medicação neuroléptica, por conta da alteração da metabolização, mas aconteceu. Então, como eu não tenho como comprovar que foi por conta, né, só do neuroléptico ou só do THC, eu prefiro muitas vezes julgar que foram os dois, porque funcionam, né, como fatores de risco. Essa alteração da metabolização da quetiapina pode proporcionar essa agitação, e o THC que está ali também pode proporcionar essa agitação. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que o paciente ele pode responder, mesmo que seja um óleo rico em CBD ou CBD isolado, a resposta é individual. Eu posso ter efeito paradoxal. É o que acontece às vezes com benzodiazepínico, com os próprios neurolépticos. Tem paciente que você vai prescrever benzodiazepínico para ele dormir. E, na verdade, ele vai ficar agitado. Com o caso do canabidiol, é a mesma coisa, é remédio. Então, eu não posso prever muitas vezes o que vai acontecer de resposta, assim como eu não posso prever a resposta que vai acontecer com uma dipirona que eu dou para o meu paciente, né? Por isso que o ideal é a gente sempre tentar avaliar a prescrição do paciente antes, ver se eu não vou ter nenhuma medicação que vai sofrer uma interferência direta da metabolização nessa via hepática, e aí eu vou subindo a dose devagarzinho. É assim que eu tento proceder na imensa maioria das vezes e tem dado certo. Excelente, a dose centrada no paciente. Muito obrigada, Isso. viu? De nada. Eu acho que a dose é uma das dúvidas mais frequentes mesmo, né? A gente tem outras duas perguntas no chat. Uma delas é sobre dose novamente, mas eu acredito que a doutora já respondeu grande parte, que é como tem sido a sua experiência clínica no ajuste de dose, e se há patologias onde você percebeu que uma dose maior é necessária. E a segunda é da doutora Tatiane Crepaldi dos Anjos, que pergunta: em pacientes pediátricos com casos de crise epiléticas refratárias, em uso de 5 anticonvulsivantes orais e que já foi submetido a implante do nervo vago, e mesmo assim sem controle, geralmente qual é a dose inicial nesses pacientes?
Então, a primeira, né, como tem sido a minha experiência, quando o paciente tem doença de Parkinson, eu tenho tido que usar doses maiores para o paciente ter melhora do quadro motor, mas isso depende da fase também da doença. Pacientes que têm agitação em quadro de Alzheimer, eu também tenho que usar muitas vezes uma dose maior. E para mim, assim, uma dose maior acaba sendo usar, né, no idoso, mais de 50 miligramas por dia, né? Lembrando que a gente tem publicação científica com CBD isolado, recomendando doses de 20 miligramas por quilo por dia, tá? Que é uma dose muito, muito, muito alta, né? Que eu nunca cheguei nos meus pacientes. Para mim, eu considero uma dose já moderada, alta, acima de 50 miligramas por dia. Isso vai depender da concentração do óleo que você escolher, né? A gente tem óleos que tem 3 miligramas por gota, né? 50 miligramas por ml, 30 miligramas por ml, 100 miligramas por ml. Então, você precisa fazer esse cálculo a partir da terapêutica que você vai instituir, né? Mas como a minha amostra é uma amostra mais viciada, né, nesses quadros neurológicos, distúrbios do movimento e doença de Alzheimer, eu tenho observado uma dose maior. Agora, criança, né, com alteração comportamental, adolescente, eu tenho observado que uma dose menor, às vezes você já tem um ganho de funcionalidade muito importante, paciente autista, paciente esquizofrênico, às vezes você não precisa subir tanto a dose que ele já vai começar a ter alteração comportamental muito positiva, tá? No caso de paciente pediátrico com epilepsia, já partindo para a segunda pergunta, a resposta é dramática. A resposta é muito, muito, muito boa, porque como eu mostrei no início, a fisiologia de atuação, né, dos canabinoides, ela é complementar a todas as drogas que existem, né? Você vai tentar bloquear essa estimulação de uma forma totalmente diferente. Então, assim, aquele gatilho que faltava, você consegue cobrir. Por isso que o paciente responde tão bem, né? A gente tem estudo, né, maior com CBD isolado, né, que é o Epidiolex, no caso. A dose inicial, sempre recomendo a mínima possível, né? Começa com uma gotinha, vai subindo, vai observando a resposta do paciente. Clobazam e ácido valproico são drogas que interagem muito com o canabidiol, então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar a função hepática, tem que ver o comportamento do paciente, como é que vai ficar. No caso de criança, às vezes eu vou subindo a dose a cada 7 a 10 dias para ver como que o paciente vai ficar. Então, vamos dar um exemplo. No caso de criança, né, nesse caso de epilepsia, vale a pena você fazer uma avaliação se você vai querer usar CBD isolado ou se você vai querer usar full spectrum. O óleo Charlotte, né, que ainda é óbvio, também importa, é muito bom para criança. E ele também tem essa concentração média, né, de 1 miligrama por gota, então é muito fácil de você fazer esse aumento ou diminuição se for necessário. Eu começo muitas vezes com 1, 2 gotinhas por dia. E aí eu fico desse jeito, às vezes, 3, 4, 5 dias. Vou, às vezes, observando o paciente como que ele está, e aí eu aumento para 4, depois para 6, depois para 8, depois para 10, sempre observando como que o paciente vai evoluir. Então, é importante que a família tenha, né, uma comunicação direta com você, porque a família vai precisar de ajuda, né, nesse ajuste. O suporte da Endeov ajuda nesse aspecto de subida, né, de ajuste da dose, que às vezes a gente não dá conta, mas dependendo do paciente, eu dou até meu celular pessoal para a mãe, assim, porque é muito complicado às vezes, né, manejar, começar o desmame dos fármacos antiepilépticos, às vezes a gente tem que trocar algum antes de começar a terapia canábica, então é muito individual, mas eu sempre começo, né, com uma dose bem pequena, não levo em consideração a recomendação de usar já 5 miligramas por quilo por dia, não, porque senão, né, eu acho muito perigoso. É remédio, como qualquer outro. A gente não faz isso nem com antiepilético padrão, né? A gente começa com uma dose pequena, vai subindo, aumenta a cada 7 dias, e aí vai vendo efeito colateral, vai fazendo função hepática. Eu sou bem criteriosa, assim, nesse aspecto. Doutora Jéssica, eu posso continuar a pergunta, se me permite? Pode ir.
E aí, nesse caso desse paciente, em particular, na verdade, ele já tem uma alteração da função hepática por conta do uso dos outros anticonvulsivantes que ele já toma há um tempo. E aí, nesse caso, eu considero um basal desse inicial ou é uma contraindicação para o uso? E no caso, ele usa o ácido valproico. Eu reduzo dose, eu suspendo, que momento que eu considero retirar ou modificar? Você pode me ajudar? O ideal é que você faça, claro, o ideal é que você faça essa função hepática, né, na semana que você vai iniciar o CBD para você ter um basal. E aí você vai repetindo essa função hepática a cada 15 dias, né? Eu tento fazer dessa forma para você ver se ela não está piorando, né? Porque o que pode acontecer? Ele pode funcionar como um indutor enzimático. E aí esse fármaco ele pode atingir uma meia-vida muito mais rápida, atingindo uma meia-vida mais rápida, ele pode se tornar tóxico, e ao mesmo tempo ele vai cair mais rápido a concentração. Então ele pode ter mais crises no tratamento. Por isso que você precisa manejar, né? Por conta desse metabolismo de primeira passagem que ele vai ter ali no sistema hepático. Então, é muito individual. A gente tem que, assim, sentar, né? Conversar. Nesse caso, não tenho como te falar assim, olha, tem que ver o perfil de comportamento dele para a gente ver se vai começar com CBD isolado, se vai começar com full spectrum, se começa com os dois, o que vai ser feito. Né? Mas é interessante, no caso dele, que você observe, a melhor resposta que você vai ter vai ser em relação às crises epilépticas, né? Talvez você consiga, às vezes, aumentar um antiepiléptico que não vai interagir tanto, por exemplo, o levetiracetam, não sei se ele usa, para tentar diminuir um pouco a dose do ácido valproico, para tornar a terapia mais segura. Mas eu começaria com 2 gotinhas por dia, observaria como que ele vai ficar, daí 3 dias, aumenta para 4 gotinhas, vê se como é que ele vai ficar, daí 3 dias, 6, 8, 10, aí deu 15 dias que você está aumentando, repete função hepática para ver como é que ele vai ficar. E os pais, né, do seu lado, tem que ser um tratamento que você vai ficar junto do paciente ali da família, né, porque a mãe, principalmente, né, muitas vezes é que está à frente, ela é que vai ser seu parâmetro. Começou a reduzir as crises, aí você vai começar o desmame. E aí o ideal é começar o desmame, né, daquela droga que você acrescentou por último, né? Muitas vezes, se o que mais controlava ele no início era o ácido valproico, se você adicionou por último o frisium, por exemplo, começa o desmame pelo frisium. Você vai começar o desmame pela droga que está em menor proporção e a que tem menos interferência no caso dele. E o parâmetro que você vai ter vai ser clínico. Tá. Entendi. Obrigada. Obrigada mesmo. De nada. Bom, infelizmente já deu o nosso horário. Eu queria agradecer de novo a doutora Jéssica e todos os participantes. Reforçar que a Indeov e o nosso time de acesso estão à disposição para ajudar vocês nessa transição da prescrição. Reforçar também que esse webinar vai estar disponível no canal do YouTube, caso vocês queiram assistir de novo. E boa noite. Boa noite, obrigada.